Então, pessoal, estamos aí para aquele resumo, né? Porque daqui a pouco vocês vão fazer as atividades, ok? Vamos lá então para o nosso resumo. Olha aí, ondas eletromagnéticas, parte 2. O espectro eletromagnético, nós falamos sobre ele, né? Todo o espectro é um arranjo obtido quando os vários tipos de ondas eletromagnéticas ordenadas, então de uma maneira ordenada, tem uma ordem aqui, né, de frequência e até de comprimento de onda, levando-se em conta a sua frequência ou o seu comprimento de onda. O tipo de radiação, começando aqui, rádio, depois micro-onda, infravermelho, a luz visível, né, no infravermelho visível, a luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Vocês podem ver que aqui, ó, o comprimento de onda, olha bem, chega aqui o comprimento de onda já está bem menor. Só que em compensação aqui demora, né? E aqui começa a repetir mais vezes. Quer dizer, você diminui o comprimento de onda e você, na verdade, aumenta a frequência. Então, existe essa maneira de ordenar. Comparando aqui que nós temos o tipo de radiação com o comprimento de onda, o tamanho, na verdade, nós temos aqui um comprimento de onda de 10 a terceira. 10 a terceira é 1000, né? Então 1000 metros, tem edifício de 1000 metros, até mais de 1000, claro. Os humanos aqui, ó, nós temos já humano, né? 2 metros. Borboleta depois vai diminuindo, 10 a menos 2, a ponta da agulha, protozoário, moléculas, etc. Né? Em compensação, o que é que nós temos? Diminuindo o comprimento de onda, nós aumentamos a frequência. Né? E até aqui nós temos a radiação não ionizante e para cá a radiação ionizante. Então, nós temos essa parte aí. As ondas de rádio são ondas eletromagnéticas de frequência muito pequenas. Nós vimos aí anteriormente, até 10 a 12 Hz. Olha bem, nós falamos que precisa de emitir até um satélite, né, para mandar para um outro receptor. E algumas ondas vão se refletir na ionosfera, não tem necessidade. E tem outra que só pode ser mandado direto de emissor para receptor e receptor para outro receptor e assim por diante. Nós usamos aí para controle, né? Portão do carro, etc. Nós temos aí o brinquedo aí, né? Carrinho de controle remoto. A babá eletrônica. A minha babá não era eletrônica, ela era humana mesmo. Nem sei se tinha babá. O micro-ondas são gerados em válvulas eletrônicas especiais devido às altas frequências. Podem carregar mais informações. Quantidade de informação nós sabemos que é proporcional à frequência, ok? Então nós temos aí o aparelho de micro-ondas, isso aqui não é para informação, né? Mas é para aquecer o alimento. E aqui nós temos uma antena, né? Receptora e transmissora de ondas e micro-ondas aí, na verdade. O infravermelho é originado da agitação térmica das partículas que constituem os corpos. Em decorrência dessa agitação, as cargas elétricas dos átomos e moléculas oscilam e emitem radiação eletromagnética, geralmente associada a calor. Então nós temos aqui as pessoas aqui... O olho humano não consegue detectar, mas alguns equipamentos detectam os níveis, né, de temperatura de cada parte do corpo, de ambiente, de tudo mais. Justamente. Bem falado, o professor Mac aí está detonando sobre o infravermelho. Falar alguma coisa, né? Senão vão achar que você não está aqui, professor. Ultravioleta. Ultravioleta, nós falamos aí dos riscos, inclusive, que nós temos aqui sobre o câncer de pele. Até a Anvisa resolveu proibir, né, em 2009, até que enfim, certo? Então, radiação ionizante. Por isso, pode provocar o câncer, certo? Raio-x, né? Falamos, tem até o Wolverine aqui, para lembrar da aula direitinho. A parte aqui a arcada dentária, né? Os raios gamas, nós falamos aqui sobre a questão de quando você pode, com as placas, né? Que você pode, como é que fala? Conseguir reter alfa, beta e gama, certo? Isso. Opa! Então agora... E aí,
Nós vamos lá para as nossas atividades, né? Então, pessoal, vamos lá para as atividades, já já nós voltamos com as correções. E aí, pessoal, retornamos, né, para a nossa atividade. Fizeram, agora a gente vai lá para tirar alguma dúvida ou complementar aquilo que você parou em algum determinado ponto, não entendeu? A gente vai tirar as dúvidas. Como o professor Mac deixou bem claro durante as aulas, acho que nem tem dúvida vocês. Vamos lá, então. Vamos lá, começando, então. Tirando dúvidas. Resolução da atividade de sala. Questão número 1. Uma emissora AM, nós vimos aí, né, transmite suas mensagens radiofônicas com uma frequência de 1.500 kHz. Nós sabemos que FM é megahertz e AM kHz. Qual é o comprimento dessa onda de rádio transmitida por essa emissora AM? Olha bem, equação V igual a lambda vezes Aí, essa velocidade não foi dado aqui. Nós já falamos, no Enem vai ser dado ou no início da capa do caderno lá ou durante o exercício. Mas aqui vocês sabem que é 3 vezes 10 oitava todas as ondas eletromagnéticas no vácuo. É uma constante, então... Justamente. Foi dado aqui a frequência, então vamos encontrar o quê? Comprimento de onda. Lambda, né? Olha bem, o que foi feito aqui? Só para ajudar. Pegou aqui, tirou 3 daqui, ficou 5 e colocou os 3 zeros aqui. 3.000 dividido por 1.500. Podia fazer de outro jeito também, então, de várias maneiras. Mas 3.000 dividido por 1.500 é muito fácil, né? O 1.500 em 1,5. Também. E acrescentando 3 zeros ali. Fica a mesma coisa. Esse 3 está do mesmo lado, vai para cima, menos 3. 5 menos 3, 2. E 10 ao quadrado é 100. 2 vezes 100, 200 metros. Então, nós temos aí um comprimento de onda de 200 metros. Desta emissora, né? Oi? Desta emissora, tá falando? Sim, desta sim. emissora Qual é o comprimento que dessa, transmite em 1.500 essa emissora kHz. AM, justamente, transmite com comprimento de onda de 200 metros. Então, a questão bem é só mesmo de achar, cálculo simples, multiplicação e divisão, e acha o resultado. Essa equação já é trabalhada há muito tempo. De qualquer forma, a frequência está relacionada com tempo e lambda é comprimento, né? Velocidade é a distância pelo tempo. Lembrando que velocidade é a distância, né? Nós tínhamos distância e tempo. Não, vou colocar aqui o que eu quero dizer outra coisa. A frequência, na verdade, não é o tempo, né? A frequência é 1 sobre período, lembrando lá, o período é dado em segundos, isso. Então por isso que está relacionado aí, então, porque a distância é sobre tempo, a velocidade. E aqui a frequência multiplica porque é o inverso de período. Né? Inverso, vamos dizer assim, inverso de tempo, né? Segunda, então está invertido. Aí quando você organiza, acaba sendo também tempo. Só para lembrar, né? A frequência está relacionada com o tempo. Então vamos para frente. Isso, vamos lá. Questão de número 2, a radiação infravermelha corresponde a ondas eletromagnéticas com comprimentos de onda no intervalo de 1 vezes 10 elevado a menos 6 metros a 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, aí é micro e milli, né? Que é 10 a menos 3 milli, ficaria micrômetro, né? E milímetro. Considerando que a velocidade de propagação desta onda aí, sim, apareceu, mas aqui nos nossos exercícios foi dado muito nos exemplos, né? Então já sabemos. E é uma constante a velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Determine o intervalo de tempo, ou determine o intervalo de frequência desse tipo de radiação. Sabendo que a equação é dada, né? Comprimento de onda por frequência, e foi dado aí um intervalo, vamos lá achar. Como a velocidade de propagação é a mesma, então, ao menor comprimento de onda corresponde à maior frequência, e vice-versa. Então, vamos lá. Substituindo para o mínimo e para o máximo, né? Então, velocidade com comprimento de onda máximo, velocidade 3 vezes 10 a 8, substitui o lambda máximo, que é 10 a menos 3, né? Que é milli. Lembrando, 10 a menos 3 é maior que 10 a menos 6. Então, passa dividindo, que está multiplicando, passa dividindo. E a frequência mínima vai dar
3 vezes 10 elevado a 11. Porque repete a base, subtrai os expoentes. Passa o menos 3 somando, né? Então, vai ficar 8 mais 3, 11. Então, 3 vezes 10 elevado a 11 Hz. Isso aí é a primeira parte. Fazendo a mesma coisa que foi feito, substituindo agora com o comprimento de onda menor, que é o mínimo. Velocidade é a mesma, né? Permanece, passa dividindo. Repete a base, subtrai os expoentes, vai ficar 8 menos 6. Então, vai ficar 8 mais 6, 14. Então, aí em cima nós vamos ter 3 vezes 10 a 14 Hz. Então, isso aí é o intervalo, né, de frequência. Vai oscilar de 3 vezes 10 a 11 Hz a 3 vezes 10 a 14 Hz. Então, a ordem de grandeza aí de 3, né? Frequência mínima e lambda máxima. Então, vamos ter, de acordo com os comprimentos de onda, vai ter as duas frequências, mínima e máxima, né? Menor, no caso, maior comprimento de onda, menor frequência. Vai estar entre esse intervalo aí, né? Exatamente. Aí é só questão mesmo de substituir, passar dividindo, dividiu. Foi falado aqui desde o primeiro ano que será necessário fazer potência de 10, então tem que estar aí na mente. Multiplicação, divisão, potência de potência. Tem até a musiquinha que a Lúcia canta lá, que fala exatamente sobre isso. Então vamos para frente. Questão 3, né? Isso. PUC de Rio Grande do Sul, em 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen, né, descobriu os raios X, que são usados principalmente na área médica e industrial. Esses raios são o quê? São radiações formadas por partículas alfa com grande poder de penetração. Radiações formadas por elétrons dotados de grandes velocidades. Ondas eletromagnéticas de frequências maiores que as das ondas ultravioletas. De ondas eletromagnéticas de frequências menores do que as das ondas luminosas. Ondas eletromagnéticas de frequências iguais às das ondas infravermelhas. Então, vamos ver o que raio-x é aí, né? Bom, vamos ver aqui. Os raios-x são ondas eletromagnéticas com frequência maiores que as das ondas ultravioletas. Nós vimos naquele espectro eletromagnético dado lá, ok? Então, letra C, né? Olha bem, ondas eletromagnéticas de frequências maiores que as das ondas ultravioletas. Muito simples. Questão teórica, só prestar atenção no espectro eletromagnético, etc. e tal. E sempre que fala desses raios, fala da energia que eles carregam, não necessariamente da velocidade, né? Justamente. Aí, para finalizar, vamos para a nossa... Questão de Enem? Vamos lá. Tem mais... questão de Enem. Bom, então na questão de Enem, vamos lá. Questão número 4, né? A falta de conhecimento em relação ao que vem a ser um material radioativo e quais são os efeitos, né, no caso, consequências e uso das radiações pode gerar um medo e a tomada de decisões equivocadas, como apresentada no exemplo a seguir. Uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por este portar um certificado de esterilização por irradiação. Olha só. Ele está esterilizado, então significa que ele está limpo, né? Mas por dizer que é irradiação, bloquearam. A decisão tomada pela companhia é equivocada, pois, vamos lá, a utilização de embalagem é suficiente para bloquear a radiação emitida pelo material? B. A contaminação radioativa do material não se prolifera na mesma forma que as infecções por micro-organismos? C. O material incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado. D. O material irradiado emite radiação de intensidade abaixo daquela que oferece risco à saúde. Nós sabemos essa questão de nível, né? Sempre tem. E E. O intervalo de tempo após a esterilização é suficiente para o material não emitir, né, mais radiação? Muito bem. Então, olha bem. O material irradiado, provavelmente com radiação ultravioleta, que tem grande poder germicida, não é capaz de acumular essa radiação e, portanto,
não se torna radioativo. Dizer que ele foi irradiado, tem que saber com qual tipo e se o material absorve a radiação, né? Se não absorver, e se tiver um nível tão baixo, tão baixo, tão baixo que não apresenta risco, pode ocorrer isso também. Muito bem. Não tinha por que negar, né? Então vamos aí para... Vai ser mais uma questão, isso, né? que é de Enem, né? Vamos lá. Então, questão de número 5, né? Em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. É o modo avião do celular, né? O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de terem fases opostas, B, serem ambas audíveis, aí escutar, tudo bem. C, terem intensidades inversas, D, serem de mesma amplitude, e E, terem frequências próximas. Quem marcar essa B aí estudou muito bem o assunto. Então, professor... então vamos lá. O fenômeno que pode interferir nas comunicações do piloto com a torre é a interferência. Uma onda interferir na outra, que ocorre de maneira mais intensa quando as ondas possuem frequências próximas. Então, terem frequências próximas pode, como se embaralhasse, né? Isso. E aí, até rádio, às vezes você tem AM, tem essas questões, né? Então, é importante ver aí, pessoal, que essa interferência pode fazer com que, é claro, o piloto vai ouvir, né? Mas vai ouvir informações que não vai dar para compreender. Justamente, porque as frequências são ondas eletromagnéticas. Isso. Vai transformar em onda, no caso aí, onda sonora. Só que a onda sonora que ele vai ouvir pode ser uma onda distorcida, porque ela ouve uma interferência. E havendo interferência, palavras, sons que poderiam sair não saem. E aí fica uma comunicação truncada, digamos assim. Imagina, a torre fala, piloto, por favor, virar à direita. Aí vamos dizer, na esquerda tem um montão. Daí fala, piloto, virar, aí corta, aí continua a informação. Aí ele vai para onde que ele vai? Porque é necessário todo aquele equipamento, porque em algumas ocasiões pode estar chovendo, não ter visibilidade da pista, aí tem que usar todos os equipamentos, altitude, porque quando vê já está muito próximo da dessa. Então, tudo isso, sem os equipamentos e sem a comunicação com a torre, pode ter choque entre aviões, pode ter choque, vários exemplos nós já vimos aí, que não dá para o piloto confiar somente na visão dele. Porque pode estar, como eu falei, cheio de nuvens, uma tempestade. E às vezes tem vários aviões circulando, de repente ele tem que mudar de altura, de um lugar para outro. Ele vai dizer, voe a tantos mil pés, ou se não abaixo, porque ele sabe que outro está na mesma... Vai dar prioridade para outro, mas aí não ouviu direito, se choca, porque se ele mandar um subir, manda o outro descer, né? Isso. Para trocar. Para não ter choque aí no ar, né? Então, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima. Até a próxima aula, pessoal.